Existe um exército invisível ao nosso redor. Seres poderosos, criados por Deus antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia fala sobre eles do Gênesis ao Apocalipse, mas uma pergunta intriga milhões de pessoas. Afinal, quantos anjos realmente existem? Será que dá para contar? Será que a Bíblia revela esse número? Hoje você vai descobrir algo que vai deixar você impressionado. Antes de mais nada, preciso te dizer uma coisa. A Bíblia não nos dá um número exato de anjos, mas ela nos dá pistas incríveis que mostram que estamos falando de uma quantidade absolutamente grandiosa, muito além da nossa capacidade de contar. Vamos começar pelo livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 10. Daniel teve uma visão do trono de Deus e descreveu assim: milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Pensa nisso por um momento. Milhares de milhares, milhões de milhões. Daniel está usando a linguagem mais grandiosa que ele conhecia para descrever uma multidão incontável de anjos ao redor do trono divino. Agora vamos pular para o Novo Testamento. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, João também tem uma visão semelhante e escreve: olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O número deles era de milhões e milhares de milhares. João está vendo a mesma cena celestial que Daniel viu séculos antes. E ele usa exatamente as mesmas expressões para tentar descrever o indescritível. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22. O autor fala sobre a nossa aproximação espiritual a Deus e menciona incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. A Bíblia sempre usa termos que indicam uma quantidade massiva e incalculável. Tem um momento muito interessante nos evangelhos que nos dá outra pista. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani e Pedro tentou defendê-lo com uma espada, Jesus disse algo impressionante em Mateus capítulo 26, versículo 53. Você acha que eu não posso orar ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana tinha entre 3.000 e 6.000 soldados. 12 legiões seriam pelo menos 36.000 anjos. E Jesus disse, mais de 12 legiões, indicando que havia muito mais anjos disponíveis do que isso. Outro momento fascinante está em Lucas capítulo 2, versículo 13, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores. A Bíblia diz que subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, uma multidão inteira de anjos apenas para anunciar o nascimento do Salvador. Se uma multidão apareceu só para esse anúncio, imagina quantos existem no total. Tem algo mais que precisamos considerar. A Bíblia nos mostra que os anjos foram todos criados de uma só vez, antes da criação do mundo físico. Eles não se reproduzem, não nascem novos anjos. Jesus mesmo explicou isso em Mateus capítulo 22, versículo 30, quando disse que na ressurreição as pessoas serão como os anjos, que não se casam. Isso significa que o número de anjos permanece constante desde a criação. Agora você pode estar se perguntando, mas e os anjos caídos? Quanto isso reduziu o número? O Apocalipse capítulo 12, versículo 4, dá uma pista quando descreve simbolicamente o dragão que representa Satanás, arrastando 1/3 das estrelas do céu com sua cauda. Muitos estudiosos interpretam essas estrelas como sendo os anjos que se rebelaram junto com Satanás. Se isso estiver correto, significa que 1/3 dos anjos caiu, mas ainda restam 2/3 servindo a Deus fielmente. Então vamos fazer uma reflexão aqui. Se 1/3 dos anjos caiu, e ainda assim as Escrituras descrevem milhões de milhões servindo a Deus, estamos falando de uma quantidade astronômica de anjos que foram criados originalmente, um número tão grande que a mente humana mal consegue processar. E tem um detalhe lindo em tudo isso. A Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso significa que, desse número gigantesco de anjos, muitos deles estão designados para nos ajudar, nos proteger e nos servir. O Salmo 91, versículo 11 promete isso, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Pensa comigo, se há bilhões de pessoas na Terra e Deus designou anjos para nos auxiliar, isso sozinho já exigiria uma quantidade imensa de anjos, mas eles também adoram a Deus continuamente no céu, executam seus julgamentos, levam mensagens, guardam as portas da Nova Jerusalém descrita em Apocalipse, e realizam inúmeras outras tarefas celestiais. Então, voltando à pergunta original, quantos anjos existem? A resposta bíblica é um número tão grande que só pode ser descrito como incontável, como milhões de milhões, como uma multidão que está além da nossa capacidade de enumerar. E o mais incrível é que, desse exército celestial grandioso, parte dele está dedicado a cuidar de você e de mim. A próxima vez que você se sentir sozinho ou desprotegido, lembra dessa verdade bíblica.
Há mais anjos ao seu favor do que você pode imaginar, e todos eles servem a um Deus que te ama infinitamente. Como disse o profeta Eliseu em 2 Reis capítulo 6, versículo 16, não tenha medo, porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que Deus te abençoe.